Mas é isso. E vocês, tudo certo? Vamos lá, hoje a live vai ser bem rapidinha. Eu resolvi trazer para vocês um pouquinho do assunto que a gente trouxe ontem, que eu falei ontem, né, sobre a identidade da criança, entre outras coisas que eu disse, mas sobre a identidade da criança, porque recebi algumas perguntas e todas no mesmo ciclo, né, no mesmo sentido. Ai, Gabi, mas e agora? Meu filho já tem mais de 6 anos e você disse que é de 0 a 6 que forma a identidade. E agora, o que eu faço? Então, eu até fiz uns stories, né? Rapidinho ali, falando um pouco do 0 a 6, do 6 aos 12. Mas eu sei que ainda ficou dúvida, sempre fica, né? Então, eu vou explicar um pouquinho como que funciona isso, tá? Então, imaginem assim. O que eu quero dizer quando a gente constrói a identidade? Entenda uma coisa. Do 0 aos 2 anos de idade, a criança entende que ela é a mãe, é um ser único, certo? Então ela entende que ela é a mesma coisa que a mãe. Quando a criança faz 2 anos de idade, isso significa que o que a mãe sente, ela sente. Se a mãe tá triste, ela tá triste. Se a mãe tá feliz, ela tá feliz. Se a mãe tá estressada, ela tá estressada. Ela pode não demonstrar as mesmas coisas que a mãe, mas ela tá sentindo aqui dentro tudo o que a mãe tá sentindo. Por isso que é tão importante a gente cuidar e controlar as nossas emoções quando a gente tem filho bebê, tá? Porque eles são esponjas. E eles absorvem a maioria das coisas que a mãe sente. É claro que o ambiente influencia, certo? Também nisso. Mas o que a mãe sente, a criança absorve muito mais. Então tá, daí ela faz 2 anos. Aí ela entende que ela é um ser separado da mãe. Então ela começa a criação do seu próprio eu, tá? E aí ela começa a manifestar as vontades e os desejos dela. É aí que as pessoas chamam de terrible two, certo? Que é quando ela começa, eu quero, eu não quero, eu vou, eu posso, entendeu? É ali naquela construção do eu que ela cria o eu sou, o eu quero e o eu posso dela. Ou seja, começa a se formar a crença de identidade, a de capacidade e a de merecimento, tá? Isso dos 2 aos 6. Mas a gente fala que é do 0 aos 6 que se cria identidade, porque ali do 0 aos 2, dependendo do que a mãe passar para essa criança, já tá moldando ali as primeiras sinapses neurais, formando o seu eu, que ela vai tomar posse aos 2 anos de idade. Então ela toma posse aos 2 anos, certo? E ela começa ali manifestar seus desejos, suas vontades. É por isso que a gente acha que os 2 anos é tão difícil, né? Porque a criança começa a construir o seu próprio eu. De acordo com o que a gente dá para ela. Então, quando eu falei para vocês, imagina assim, uma casa que você está construindo. Então, o tijolo que você usa, a massa corrida que você usa, o pilar que você levanta para ser a estrutura daquela casa, tudo isso acontece ali do 0 aos 6 anos, principalmente dos 2 aos 6. Que é o quê? A palavra de encorajamento que você usa, o tom de voz, as repetições de comunicação que você usa, o quanto você ensinou essa criança a se encorajar, buscar soluções por conflito, que erra a oportunidade de aprendizado, o quanto você ensinou ela a resolver os problemas dela sozinha, o quanto você ensinou ela sobre autonomia, sobre resiliência, sobre empatia, sobre cooperação, sobre atitude, determinação, e ensinou permitindo que ela passasse pelo processo e não só falasse, porque palavras convencem, mas exemplo arrasta. Então, quando a gente é exemplo e ensina na prática a criança a passar por tudo isso, ela absorve muito mais, certo? Então, tudo aqui nessa fase dos 2 aos 6 é você tá levantando os pilares de sustentação desse eu da criança. Os pilares de sustentação do adulto que ela vai ser lá na frente. Entende? Então, é aqui. Então, a forma como você lida com os desafios, os rótulos que a gente coloca. Ai, meu filho é muito arteiro, meu filho é muito bagunceiro, meu filho é muito rebelde, ele responde, ele não para quieto, ele não se concentra. A gente só tá desabafando. Mas a criança, do 0 ao 6 não tem filtro. O que você fala, ela absorve. Ai, meu filho é bagunceiro, meu filho é arteiro, meu filho não para quieto, meu filho fala demais. Absorvi. Então, eu sou bagunceiro, eu sou arteiro, eu não paro quieto, eu falo demais. Entendeu? É isso que porque ele tá construindo o eu dele. Ele tá construindo a identidade dele. E ele vai construir com base no adulto de referência. Se você fica com ele a maior parte do tempo, ou se é seu marido, ou se é sua mãe, né? Se é a sua sogra, se é uma escola,
Tudo isso vai interferir na identidade dele, o que ele ouve, o que ele vê e o que ele sente, repetidas vezes ou sobre forte impacto emocional. Vai formar o eu dele, tá? Então, são os pilares de sustentação, são os tijolos que você coloca, a quantidade de amor, né, que você dá pro seu filho, quanto você pega ele no colo, quanto você abraça, quanto você beija, quanto você tem tempo de qualidade com ele, porque a linguagem de amor da criança é tempo de qualidade, certo? Então, quando você beija, abraça, brinca, leva ele para passear, vai a parques, praças, enfim, tá? Passam momentos em família junto. Tudo isso vai definindo o eu dele. Eu sou aceito, eu sou importante para ela. Minha mãe me ama, por isso que ela tá aqui comigo, por isso que ela brinca comigo, por isso que ela me leva a passear, porque minha mãe me ama, eu sou amado, eu sou aceito, eu sou importante. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Certo? É aqui. Quando a criança faz 6 anos, ela começa a ter filtro. O que é filtro? Consciência, tá? Começa a se formar a consciência dessa criança. Então, nem tudo mais que você fala, ela absorve ao pé da letra. Algumas coisas ela consegue aí ter uma noção que você tá cansado só, que você falou só porque você não sabia falar outra coisa naquela hora, estava com falta de paciência, foi um dia difícil, ou ela consegue entender, não, eu não sou assim, minha mãe tá dizendo isso, mas será que eu sou isso? Ela começa a questionar, certo? Começa a se formar a consciência dela, ali dos 6 aos 12. Então, é como se você estivesse ali rebocando uma parede da casa, que eu... Ai, que tá horrível. Que eu usei de exemplo, certo? Desculpa, gente. Tá difícil. É como se você rebocasse uma parede, né? Como eu usei o exemplo da casa, como se você... Ah, essa parede não ficou boa aqui, vamos derrubar e construir ela ali. Então, dos 6 aos 12, alguns falam dos 6 aos 9, tá? A gente tá ali reformando, refazendo a identidade dessa criança. Agora eu já sei quem eu sou. Entendam, do 0 ao 6 não tenho consciência, mas já tá formado o meu eu, tá? Daí, dos 6 aos 12, eu começo a tomar posse desse eu que formou, certo? Dos 6 aos 12, o que formou do 0 ao 6, eu começo a tomar posse. Então, por isso que é muito preocupante. Se você não ajudou, não ensinou sobre autonomia, não ensinou sobre resiliência, não focou em solução de problema, não deu amor suficiente, não deu tempo de qualidade suficiente, só brigou, só castigou, só puniu, né? Só ameaçou. E se você for pôr na balança, quanto você deu amor, quanto você brigou por amor, mas brigou, quanto você pôs de castigo, recompensou, deu bronca por amor, mas fez. Lembra? É por amor, mas a criança não tem filtro. Então ela não entende que é amor. Ela entende que ninguém gosta de mim, que eu sou um fracasso, que eu sou inútil, que eu faço tudo errado. Eu. Tô formando eu. Então, do 0 ao 6, se você deu isso em excesso, que essa é a preocupação dos pais, o que eu faço agora? Se eu aprendi a disciplina positiva agora, se eu entendi sobre inteligência emocional agora. Agora é a hora de você retirar os pilares ruins. Alguns pilares são de sustentação da casa toda, não dá para retirar. Daí vai ter que refazer depois dos 12. Mas a maioria a gente move, a maioria a gente reboca, a gente pinta de outra cor, a gente altera, a gente reforma a casa, tá? Como? Reconstruindo com muito diálogo. Então, se a sua criança cresceu achando que não tem autonomia, que não sabe fazer as coisas, que não pensa pra frente, que é focada em problemas, que não acha solução, tá na hora de começar a ensinar ela. Vamos reconstruir essa casa, vamos refazer esse caminho. Filho, não é assim. Mas a criança está acostumada na identidade dela, alguém sempre faz tudo por mim. Alguém me diz o que eu devo fazer. Alguém me diz como é que tem que ser. Tô esperando as pessoas me dizerem. Então agora a gente tem que ensinar ela com muito amor, carinho e paciência que ela pode tomar atitudes, não precisa ficar esperando. Porque uma criança que cresce com mandamentos, com castigos, com punições, é uma criança que não tem autonomia para pensar. Ela tem que fazer aquilo que a mãe e o pai querem que ela faça, tá? Ela não tem poder de persuasão, de diálogo. Então ela precisa seguir o que o pai e a mãe não querem que ela faça, certo? Tá, vi a cor. Pera aí só um pouquinho. Ponto.
Tá sol, né, amor? Fecha o olhinho aqui, caminho, fecha. Tá sol. Ó, a mamãe tá gravando um vídeo aqui, tá vendo? Já tá acabando, tá bom? Tá? Quer deitar aqui no meu colo ou no sofá? Quer deitar no meu colo ou no sofá? Quero. Então vem aqui. Não quero. Quer de frente? Pedrinho acordou, acabou acordando ele. Ele acordou bravo. Gente, mas é isso, tá? Então, se a criança entende que tudo ela tem que fazer por conta de um terceiro, que um terceiro mandou ela fazer. E aí ela não tem, né, foco nos resultados, foco na autonomia, foco na atitude, foco na determinação. E a gente quer que tenha, porque começa a ter 7, 8, 9. A gente quer que tenha, mas a gente precisa ensinar. Então é ali que eu falei que tem que refazer uma casa, derrubar uma parede, pintar de outra cor, entendeu? Usando as técnicas da DT. Mas vai ser mais difícil? Vai, por quê? Porque a casa já tá construída, certo? Fala bom dia aqui, filho. Bom dia. Filho, já vou, tá? Tá acabando aqui. A casa já tá construída, certo? Se já tá construída, fica um pouquinho mais difícil a gente consertar as coisas, não é? Mas tem jeito? Claro que tem, só que vai exigir um pouquinho mais de paciência. Quem já fez reforma em casa? Não é um saco, né? Não tem que ter paciência a gente reformar? Filhos, pega água, por favor, seu irmão. Obrigada. Não é um saco a gente fazer reforma? Não tem que ter paciência. Aquele monte de gente dentro da nossa casa. A gente tentando arrumar as coisas. O irmão foi pegar água, tá? Não é difícil? Então, é a mesma coisa, certo? Trouxe a analogia aí pra gente falar sobre a casa, pra ilustrar e ficar mais fácil vocês entenderem. Mas assim como fazer uma reforma com a gente morando dentro é ruim, a criança é a mesma coisa. Quando ela tem mais de 6 e eu preciso reformar ela, o eu dela, a identidade dela, também é um pouquinho mais difícil, mas dá, tem como, tá? E depois dos 12? Depois dos 12 é como se não tivesse mais o que fazer, tá? Então aí eu preciso, a criança, né, o adolescente vai precisar passar por um processo de autonomia. Não é que não tem o que fazer, sempre tem o que fazer, mas não depende mais de mim. A criança já não é mais reflexo de quem eu sou, é reflexo da casa. Ela pode ter consciência, ela pode passar por um processo de autoanálise. Então, psicólogos, terapia, estudos sobre inteligência emocional, busca por autoconhecimento é importante nesses casos, tá? E vai ajudar e muito, muito. Então, se seu filho já tem... E entenda, quando eu falo 12, não é 12 cravado, tá? Tudo vai depender da criança. Tem crianças que têm 12, mas tem uma maturidade de uma criança de 10, de 11. Então, tem crianças que até 14 anos tem jeito, tá? Tem crianças que até 15 anos tem jeito. Tem crianças que até 12, até 11 é o limite, entende? Tudo vai depender de vocês. Eles fazem uma média de estudos que é até 12. Então, depois dos 12, aí a gente precisa... Claro, psicólogo é útil. Não tô dizendo que não é útil psicólogo antes. Ele é sempre útil. Psicólogo é sempre útil, tá? Psicologia é pra vida. Mas eu tô dizendo assim... Existem formas da gente melhorar, porque o psicólogo infantil... O que eu tô fazendo? Eu? Papá. Ah, você quer papá? Mamãe vai fazer. O psicólogo infantil, ele vai tratar os pais, né? Melhorando a casa, ele melhora a criança. Por quê? Porque é a construção do eu, aquilo que eu sou, certo? Com base nos meus pais, na minha casa, no meu ambiente. Por isso que o psicólogo infantil trata os pais em conjunto com a criança, não pode tratar somente a criança, não vai dar efeito. Depois dos 12 também os pais vêm pro psicólogo, porque ainda a criança é ambiente, entende? Mas a gente já consegue aí uma consciência diferente, porque as sinapses são formadas diferentes, a identidade já foi formada, a reforma já foi feita. Então agora é um processo de reconstrução mesmo minha. Então eu tenho que tomar consciência, eu tenho que tomar decisões, eu tenho que ter autorresponsabilidade e decidir mudar, certo? Entendam, é uma média 12 anos, mas isso pode acontecer aos 13, aos 14, aos 16, tá? Não é uma regra específica, tem que ser com 12, mas é um padrão, uma média, entende? Então é isso quando eu quis dizer pra vocês. Então se vocês têm filho pra cima de 6 anos, a hora é agora, certo? De introduzir os estudos, os ensinamentos, colocar em prática, ter mais paciência e fazer. Se você tem filho de 0 a 6, comecem, construam, façam do jeito certo. É o que eu falo, tem gente que tá grávida e fala assim, vou esperar meu filho nascer e participar dos seus workshops. Faça antes, tá? A gente tá construindo a casa, já constrói certo. Pra que vai esperar reformar? Entende?
Então, é um pensamento que a gente tem que desmistificar, que a gente tem que romper, para entender que a gente precisa estudar antes. Mas, se você já está passando pelo processo, faça durante o processo. E seus filhos têm mais de 12, mais de 14, mais de 16 anos, mudem também, porque eles absorvem alguma coisa da casa também. Mas, se necessário for, reflitam sobre a necessidade de pôr em psicólogo, fazerem terapias, né? Passar por processos de imersão de inteligência emocional. Tudo isso vai ajudar a vocês se reconectarem. Tá certo? Resumidamente, tá? Trouxe aqui um pouquinho, espero que vocês tenham entendido. E agora eu vou cuidar dos meus pequenos. Olha lá. Vamos dar tchau aqui, pessoal. Tchau. Fala tchau. Tchau. Fala, a gente quer tomar café. A gente quer tomar café. O que vocês vão comer hoje? Comer? Não sei. Ó, eu e o Davi com tosse, né, filho? Eu falo assim, ó, tchau, ótima quinta-feira. Quer falar? Não? Não. Não quer falar. Quer. Hoje não é quinta-feira? Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta. Acabou o papel. Olha lá, foi limpar o nariz, acabou o papel. Gente, um beijo. Tchau.